Não mudei de igreja, não mudei de cidade. Só estava de férias. Só estava de férias. Louvado seja Deus. Estou aqui, né? Quando nossa missionária deu essa responsabilidade, está aqui para fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Pregar o Evangelho de Cristo. Amém. As mãos que vivem de fé em nome de Jesus. Amém. Essa palavra do Senhor e as suas Bíblias no livro de 1 João. 1 João. Lá no finalzinho. 1 João 5. Louvado seja Deus. 1 João 5, versículo 14. Diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Podem se aceitar, irmãos. Amém. A Deus. Estava ontem procurando, lendo, e perguntando a Deus qual palavra traria, para esse grupo de libertação. E de princípio eu até estranhei, mas o Senhor é Ele que sabe as nossas necessidades. Nós estamos aqui para obedecer e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. E a palavra do Senhor vai dizer que se nossa vontade estiver alinhada à vontade do Senhor, assim será feito, assim se cumprirá. E quantas das vezes nós nos frustramos, entristecemos, desanimamos, paramos, por quê? Porque simplesmente nós queremos algo que o Senhor Ele não preparou para mim e para a sua vida. Nós queremos adquirir uma coisa que o Senhor está dizendo não. Muitas das vezes não é o tempo, ou não é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu também entendo que é muito difícil a gente parar e dizer qual é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que eu preciso fazer para entender, para alinhar as minhas vontades às vontades do Senhor? Porque é bem verdade que nós temos muitos sonhos, nós temos muitos desejos, muitos projetos. E quando as nossas expectativas elas não são atendidas, nós rapidamente fazemos o quê? Nos frustramos. Nós muitas das vezes queremos até culpar a Deus, achando que nós estamos fazendo tudo certinho, nós montamos um cronograma, um passo a passo e dizemos que não, mas se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito, vai dar tudo certo nesse horário, nesse momento, nesse mês, porque não é pecado nos programados. Não é pecado a gente planejar as coisas. Não. O que é importante é que nós venhamos entender aquilo que é a vontade do Senhor para nossas vidas. O importante é nós colocarmos o Senhor à frente de tudo aquilo que o nosso coração almeja. E assim nós vamos entender, compreender se é verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente cria grandes expectativas, monta
que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus. O Senhor, Ele não vai ceder a minha e a sua birra, a minha e a sua frustração. O Senhor, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em fazer a boa, perfeita vontade dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Às vezes é duro a gente ouvir isso e dizer, mas Deus, eu planejei tanto, eu planejei, digamos, empreender uma coisa, eu planejei viajar dessa maneira, eu planejei essa roupa, enfim, seja lá o que for. Mas o Senhor, nós perguntamos, Senhor, é isso que o Senhor quer? É desse jeito, é dessa maneira? Será que nós estamos tendo esse cuidado de perguntar em detalhes ao Senhor, Pai, é isso que o Senhor quer? Eu me lembro que quando eu comecei na fé com Cristo, eu fui ensinada a perguntar ao Espírito Santo de Deus tudo o que deveria ser feito, até mesmo a roupa que deveria ser vestida. E aí eu fui aprendendo aquilo ali, vendo essas atitudes, e eu achava a coisa mais linda. E creio, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, basta convidarmos. E nós vamos começar a entender, e eu aprendi que até mesmo quando eu fui morar com o Bruno, eu nem sabia fazer muita coisa. Eu já sabia cozinhar, mas eu não sabia muita coisa. Aí minha pastora falava, chama o Espírito Santo que você vai ver, vai sair maravilhoso, e não dava erro. E esses dias eu me peguei pensando e disse, Jesus, eu preciso recuperar essa essência. Eu preciso recuperar esse negócio de chamar o Espírito Santo para tudo, até para beber um copo de água. Tem gente que vai dizer, mas é exagero. Não, irmãos, mas até o nosso respirar, ele pertence ao Senhor. Amém. O passo que nós vamos dar, ele pertence ao Senhor. Então é necessário mesmo atrair a presença do Senhor para que a vontade dele seja cumprida na minha e na sua vida. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E o nosso primeiro passo é o quê? Obedecer. É cumprir os mandamentos do Senhor, fazer tudo certinho, porque assim nós vamos começar a entender o que é que a palavra do Senhor quer dizer ao meu e ao seu respeito, o que é que a palavra do Senhor vai conduzir a minha e a sua vida. E aí nós vamos começar a entender os sinais que o Senhor nos dá, e nós vamos começar a saber as palavras certas para orar, para pedir, para ser conduzido, e para assim o nosso sonho, a nossa vontade, os nossos projetos, eles serem realizados segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes o Senhor, Ele até permite que eu e você ache que um projeto ele está andando. E às vezes do nada o negócio desanda. E aí você não entende por quê. Porque às vezes você não botou o Senhor na frente. Porque às vezes você não convidou Ele para fazer com você, para estar nesse projeto, para estar nesse sonho, para viver com você. Ou até muitas das vezes até convidou, até chamou, mas no meio do caminho deixou o Senhor de lado. Deixou a presença do Senhor de lado. E aí de repente você paralisa, as coisas já não andam mais, já não tem mais o sucesso de antes. E você fica sem entender o porquê. E aí você se frustra e você paralisa. Mas o Senhor está convidando a mim e a você para poder viver os sonhos dele. As promessas deles têm que ser cumpridas na minha e sua vida. Basta eu e você querer. Porque o Senhor, Ele é o maior interessado em abençoar a minha e a sua vida. O Senhor, Ele quer fazer, mas não do meu jeito, não do seu jeito, que às vezes nós achamos que é o melhor, que é a melhor opção. Às vezes nós temos uma verdade dentro de nós, que a opinião de mais ninguém importa, porque nós achamos que as outras pessoas querem frustrar os nossos planos, ou estar com inveja, ou não quer que se cumpra. E muitas das vezes é simplesmente Deus dizendo, conduzindo, usando aquela pessoa para te orientar. Mas é porque ao contrário da sua opinião você não aceita. E é necessário nós ouvirmos e absorver aquilo que é bom. E perguntar, Senhor, é desse jeito que o Senhor quer? Pai, é desse jeito que o Senhor quer fazer? Como é que deve ser conduzido todas as coisas? E eu tenho certeza que vai ter sucesso quando nós começarmos a colocar o Senhor na frente. Quando nós começarmos a priorizar a presença do Senhor nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, o Senhor, Ele quer fazer. Talvez nessa noite, essa palavra seja
sua vida, ou até mesmo para a minha vida, às vezes nós não identificamos no mesmo momento, mas depois nós paramos e analisamos e dizemos: o Senhor me respondeu, o Senhor Ele falou, o Senhor Ele me orientou, o Senhor Ele me disse. Mas é necessário ter a sensibilidade do Espírito, é necessário obedecer. Obedecer é o primeiro critério das coisas. Se você não obedece, você não tem como ter sucesso. Se você não obedece, você não tem como ir à frente. É impossível fazer as coisas sem a presença do Senhor nas nossas vidas, porque é Ele quem nos fortalece. Não é a nossa força, não é do nosso jeito, não é da nossa vontade. É quando nós somos conduzidos pela presença do Senhor, nós começamos a ver as coisas mudarem de lugar, mudar a estação, mudar as coisas que já estão indo ruim, agora começam a ir bem. E nós podemos enxergar e ver: foi a boas mãos do Senhor que fez. Não foi a minha capacidade, não foi o meu jeito. Não que você não vai adquirir conhecimento, não que você não vai adquirir planejamento, fazer planejamentos, não é isso. Mas antes de qualquer coisa, coloque a presença do Senhor. Antes de qualquer coisa, chame e atraia a presença de Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que eles até não sabem ler direito, não sabem escrever direito, mas conduz a sua vida melhor do que eu e você. Aí você pergunta: qual é o segredo? O segredo é a fé, é a presença do Senhor, é a prioridade que dá. Eu vejo muito isso em minha avó. Minha avó, ela é analfabeta. E minha avó, ela tem uma vida financeira muito bem. E ela é uma mulher de fé, e tudo que eu aprendi sobre fé, eu aprendi com ela. Porque eu vejo minha avó até hoje, e na casa das pessoas doentes, e o caminho vai dizer: não, você vai ser curado. Ela ganha pro olho ungido dela e mais ninguém. E assim, às vezes, ela não sabe. Se você perguntar à minha avó o que tem escrito aqui, ela não sabe. Ela simplesmente senta, ouve a palavra, e o que ela ouve, ela absorve. E ela começa a alimentar aquilo dentro dela. E aí eu aprendo com ela e digo: eu preciso ser, nem que seja tiquinho assim, ser conduzida pelo Espírito Santo. Tudo que minha avó faz, ela diz: Senhor, vai na minha frente aí, porque o Senhor sabe que eu não posso. O Senhor sabe que eu não posso, o Senhor sabe que eu preciso da sua presença, e é isso que nós precisamos. Senhor, não é na base da minha força, não é na força do meu braço, não é do meu jeito, não é na base do meu conhecimento. Não, Jesus, é pela tua presença, é pela tua força, é pela tua vontade. Que nessa noite nós possamos verdadeiramente convidar o Senhor, seja qual for a área da nossa vida. Que hoje até você possa achar que não precise, ou está tudo bem, mas convide a presença do Espírito Santo para que a boa, perfeita vontade do Senhor ela se cumpra na minha e na sua vida. Para que nós possamos testemunhar da vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor, porque muitas das vezes nós não vemos as coisas mudarem, mas é nós que não queremos nos inclinar para a vontade de Deus, é nós que não queremos cumprir os mandamentos, é nós que não queremos obedecer, nós não queremos ser submissos a nada e nem a ninguém. E obedecer é o melhor caminho para todas as coisas. Obedecer é o melhor caminho. Buscar a presença do Senhor é o melhor caminho, meditar na palavra do Senhor é o melhor caminho, orar é o melhor caminho, consagrar é o melhor caminho, jejuar é o melhor caminho. Tudo aquilo que leva à presença do Senhor é o melhor caminho. E nós precisamos, igreja, fazer essa mudança dentro de nós, porque é algo de dentro, não é de fora, é de dentro. Nós precisamos enraizar a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos, de uma vez por todas, colocar o Senhor na frente. E o passo que eu der, o Senhor vai comigo. Em uma decisão que eu for tomar, o Senhor vai comigo. Conduza, faça. E nós vamos ver. Nós vamos começar a ouvir os testemunhos, os impactos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós, às vezes, dizemos que não estamos vendo mais, né, os testemunhos das coisas, ou um ou outro. Ou a gente retém, ou não está acontecendo.
Mas se não está acontecendo, o culpado é o Senhor? Não, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua poderoso, Ele continua soberano, Ele continua grande, Ele continua majestoso. Mas depende de mim e de você, para que o Senhor Ele possa fazer coisas maiores, grandiosas, maravilhas, transformações, cura. Depende de mim e de você. E o Senhor Ele quer fazer. O Senhor Ele quer nos transformar. E o Senhor Ele quer nos libertar. E o Senhor Ele quer fazer coisas grandes. O Senhor quer realizar as promessas dEle na minha e na sua vida. Ele quer fazer cumprir na minha e na sua vida. Às vezes nós recebemos algo da parte do Senhor e a pessoa diz, mas Deus prometeu, e aí vive de qualquer jeito. Não, Deus prometeu, Ele vai cumprir, e vai cumprir e acabou. E você tem que fazer a sua parte. Não adianta. Deus Ele pode até falar que vai fazer o céu descer sobre você, mas se você não fizer o mínimo de esforço, você não vai ver. Você tem que fazer a sua parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque o Senhor Ele sempre faz a mão. Sempre faz a mão. Então é necessário nós termos esse cuidado, ter essa prioridade de buscar ao Senhor em tempo e fora de tempo. Porque só assim nós vamos vencer. Porque só assim nós vamos obter sucesso. Só assim nós vamos poder ver as promessas do Senhor cumprindo na minha e na sua vida. Não é impossível, não há nada impossível ou difícil para o nosso Deus. Nada. Nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele não mudou. E Ele nunca vai mudar, Ele continua o mesmo. Mas Ele quer chamar a minha e a sua atenção e dizer, eu não esqueci das promessas que eu fiz para você. Mas eu preciso que você se incline a mim. Eu preciso que você me priorize. Eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você leia a minha palavra, me busque. Eu preciso que você faça a sua parte para que eu faça a minha. Esse negócio de que a promessa de Deus vai se cumprir, eu não vou morrer antes da promessa de Deus se cumprir, não caio nessa. Porque se você não fizer a sua parte, infelizmente, você não vai ver a promessa se cumprir, não. Faz a sua parte, eu faço a minha, e Deus Ele vai fazer a minha, com toda certeza. O nosso Deus Ele não é um Deus mentiroso. Não tem uma passagem aqui que vai dizer que Deus Ele disse que ia fazer algo e a pessoa contribuindo com aquilo que Deus disse que ia fazer. Se não se cumpriu, nosso Deus Ele não mente. Ele é verdadeiro, Ele é justo. Ele é santo e poderoso. Então até aquilo que parece ser difícil para mim e para você, até aquilo que parece estar distante, descanse no seu coração que no tempo certo o Senhor vai fazer. Mas obedeça. Mas busque a presença do Senhor. Ore mais, busque mais, leia mais. Porque eu tenho certeza que através da palavra do Senhor, Deus Ele vai te conduzir. E Deus Ele vai fazer você mudar trajetórias para poder viver os sonhos de Deus. E eu tenho certeza que o meu e o seu coração almeja viver os sonhos de Deus, os projetos do Senhor. Mas o processo ele é árduo. A gente tem que muitas das vezes suportar muitas coisas que no meio do processo a gente acha que não vai conseguir. A gente acha que não vai suportar. A gente acha que não vai chegar ao fim. E às vezes parece que o último dia de dor é o pior de todos. Mas o Senhor Ele está nos conduzindo. Às vezes Deus Ele não vai nos livrar da dor. Ele vai estar conosco. Amém, Deus. E para a vitória chegar é necessário passar por um processo. E o nome do Senhor Ele sempre vai ser glorificado. Sempre. Porque Ele é. Ele é quem é. Ele é Deus. Ele é grande, poderoso, majestoso. Ele é o nosso Senhor. Aquele que nunca perdeu a batalha. Aquele que não mente. Aquele que é justo. Esse é o nosso Deus. Às vezes é necessário refrescarmos a nossa memória e lembrar quem Deus é. Não que nós não saibamos quem Ele é. Mas às vezes é necessário refletir e dizer quem é o Deus que eu sirvo. O Deus único, que é poderoso e verdadeiro.
Porque às vezes as lutas do dia a dia, as provações, as lutas, nos faz esquecer daquilo que Deus ele pode fazer na minha e na sua vida. Às vezes nós achamos que nós não devemos incomodar o Senhor, trazer algo para Ele. Não, Ele quer te ouvir. Ele quer que você leve para Ele, ó Senhor, isso aqui está me afligindo. Senhor, isso aqui não está me deixando dormir. Ó Pai, está em suas mãos. E entender e crer de fato e verdade que Deus ele pode fazer, porque Ele pode. Então basta confiar no Senhor. Não há nada, irmãos, nada difícil ou impossível para o nosso Deus. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. E se nos apegarmos verdadeiramente na presença do Senhor, nós vamos começar a ver as maravilhas de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos falar esse Deus que é grande, poderoso, justo, verdadeiro. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Amém. Feche os seus olhos. Senhor da glória, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo Aleluia, nome. Deus, louvado seja. Senhor, nesta noite nós vamos te glorificar, te exaltar e lembrar do Deus poderoso ao qual o Senhor é. Pai, eu te peço nesta noite, alinha os desejos dos nossos corações ao teu, Senhor. Meu Pai, que nós viemos almejar, sonhar os sonhos de Deus. Que nós viemos, meu Senhor, desejar ver as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Nos faz compreender, Senhor, quando algo é do Senhor e quando não é. Pai, nos conduz, meu Pai, no caminho de vida eterna. Pai, nos ajude a obedecer, Senhor. Pai, nós sabemos que somos falhos, pecadores. A nossa carne se inclina para aquilo que é mal. Mas nos ajude nessa noite, Espírito Santo de Deus. Ah, meu Pai, a te obedecer, a se inclinar para aquilo que é do Senhor, para aquilo que nos aproxima de Ti, para aquilo que nos aproxima da promessa que o Senhor nos fez. Meu Pai, nos ajude a acreditar de fato e verdade quem o Senhor é. Nos faz entender, ó Deus, que nada é impossível para o Senhor. Oh Deus amado, nos ajude nessa noite. Meu Pai, ajuda o meu irmão, a minha irmã, se estiver passando por um processo doloroso, árduo. Meu Pai, que nessa noite, através dessa palavra, possa reacender a chama da fé dentro dela, dentro dele, fazendo acreditar, Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor ainda cumpre, que o Senhor ainda faz, que o Senhor, aleluia, ainda conduz todas as coisas. Meu Pai, continua sustentando, continua animando, continua levantando, meu Senhor, para que nós possamos, meu Pai, testemunhar das suas maravilhas, para que nós possamos, meu Deus, compreender, contemplar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Meu Deus, afasta de nós o desejo daquilo que não é do Senhor, daquilo que é a nossa carne que deseja. Meu Pai, nos ajude, nos purifica, nos transforma, ó Deus, para que nós venhamos, meu Senhor, estar atento à Tua voz,